Boa tarde a todos, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, meus amigos. Hoje temos a satisfação de receber a professora Marlene de Castro Correia na sequência de nosso ciclo Vozes Românticas na Literatura Brasileira. Marlene de Castro Correia é professora emérita da UFRJ, tem ensaios publicados em periódicos e livros nacionais e estrangeiros sobre temas diversos de literatura brasileira. Destacam-se entre esses estudos os dedicados a Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Manuel Bandeira, Adélia Prado, Machado de Assis, literatura de cordel e, em particular, Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade. Autora de verbetes que integram o Dicionário Enciclopédico das Letras de América Latina. Tem ensaio publicado em História da Literatura Brasileira, organizada por Silvio Castro, ensaio sobre Mário de Andrade e Modernidade. Entre as suas publicações, podemos destacar Drummond, A Magia Lúcida, de 2002, com o qual ganhou o prêmio de ensaio da Biblioteca Nacional e da Academia Mineira de Letras. Poesia de Dois Andrades, de 2010, e, aqui no âmbito da nossa ABL, o volume da série Essencial, dedicado a Álvares de Azevedo. É também autora bissexta de livros infantis, História de Nuvem e Vento, O Leão Filósofo, Serafim e Outros Bichos, este que será reeditado pela Pequena Zahar em 2013. Atualmente está escrevendo outro livro sobre Carlos Drummond de Andrade, que é o seu tema mais constante. Ela não colocou no currículo dela, mas eu coloco no meu, que foi minha grande professora de poesia na Faculdade de Letras da UFRJ. Então, eu passo agora a palavra para ouvirmos a palestra A Poesia de Álvares de Azevedo, o drama na cena do cotidiano. Eu queria fazer um duplo agradecimento ao meu antigo aluno Antônio Carlos, ilustre acadêmico Antônio Carlos Sequim. Duplo agradecimento porque, primeiro, alguns anos atrás, ele me convidou para escrever um ensaio sobre Álvares de Azevedo para publicar na revista Poesia Sempre. Eu fiquei muito feliz, é um dos trabalhos meus de que eu mais gosto, eu espero que o público também, e fiquei contente, eu acho que o Antônio Carlos também gostou, porque reiterou o convite para eu vir fazer essa conferência. Tenho esse agradecimento ao Antônio Carlos Sequim e tenho um especialíssimo agradecimento a Ivan Junqueira. Ivan Junqueira, em 2002, quando era secretário da academia, me convidou para vir fazer essa conferência. Eu tinha tanta vontade de fazer, mas tanta, que eu fiquei fora do ar, porque eu estava na iminência de uma cirurgia de coluna muito séria, eu estava de cadeira de rodas e, mesmo assim, eu disse que viria. Aí, quando chegou nas vésperas, uma amiga minha da área médica achou que eu estava inteiramente pinel e me disse que era inadmissível isso. Eu fiquei envergonhadíssima, telefonei para o Ivan, contei o drama, mas fiquei muito encabulada. Você me perdoa, Ivan. Tá? Bom, então, conforme disse o Antônio Carlos, o título da minha palestra é A Poesia de Álvares de Azevedo, o drama na cena do cotidiano. A aproximação da obra de Álvares de Azevedo levanta de imediato uma questão. É possível um leitor de hoje
de sensibilidade e gosto literários, decisivamente moldados pela poesia moderna, e que se quer armado de rigor crítico, porém desarmado de preconceitos, sintonizar com os escritos de um jovem poeta morto em 1852, mal saído da adolescência, sem esboçar um sorriso indulgente? Então, essa é a ideia-chave da minha palestra, né? O sorriso indulgente. Se nós somos capazes, hoje, de ler este poeta sem sorriso indulgente, benevolente ou complacente. Tá? A partir dessa pergunta proposta de releitura, a reavaliação da poesia de Álvares de Azevedo começa por descartar versos ou poemas que nos soam despersonalizados e artificiais, em função de estereótipos românticos, de sentimentalismos exagerados e de inflexões flagrantemente literárias, literárias entre aspas, ou seja, literárias no mau sentido, que os tornam irremediavelmente datados. Ela termina, no entanto, por constatar o acerto de algumas de suas opções estéticas entre os múltiplos caminhos que o romantismo lhe descortinava. O rapaz de 20 anos soube escolher, no horizonte de possibilidades que lhe oferecia seu momento histórico-cultural, as inscrições que assegurariam a sua singularidade na poesia romântica e na poesia brasileira do tempo. Mais ainda, na rica mímena do romantismo, soube explorar um filão menos esgotado e de vida mais longa, que lhe garantiria ultrapassar a sua época, permitiria a poetas posteriores com ele dialogar e autorizaria os críticos do futuro a tecerem uma teia de afinidades entre a sua obra e a poesia do século XX. Muito da originalidade e vitalidade de Álvares de Azevedo, nos quadros do romantismo brasileiro, deriva dos seguintes fatores: valorização poética do cotidiano, tematização do homem enquanto consciência dramatizada por dicotomias, concepção e prática do discurso como lugar de embate de registros emotivo-estéticos diferentes e o uso de matizado e refinado humor. Ainda que disseminadas por vários poemas, essas qualidades encontram sua realização mais concentrada e plena no conjunto intitulado Ideias Íntimas. O verso reina a desordem pela sala antiga, que inicia o fragmento 3 desta obra-prima, vale, no sentido figurado, como síntese da face mais iconoclasta de Lira dos 20 anos em relação aos padrões da poesia brasileira da época. Ultrapassando a função denotativa, Sala funciona como metonímia e metáfora da interioridade do sujeito lírico. A projeção do eu na realidade exterior ou a assimilação do espaço objetivo ao subjetivo é um traço característico do romantismo. Mas, enquanto a maioria dos autores de então recorrem a espaços e fenômenos considerados prestigiosos e magníficos, tais como o oceano, o lago, a montanha, Álvares de Azevedo elege o espaço imediato e prosaico de seu quarto como símile do eu desordenado e tumultuado por contradições e dualidades. No contexto do poema, que focaliza em termos concretos e plásticos, livros e retratos de escritores, o universo cultural e literário do autor, este verso, reina a desordem pela sala antiga, alude não apenas à desarrumação dos aposentos do jovem poeta e estudante de direito e ao seu tumulto interior,
como também assume significações metapoéticas, autocaracterizando o discurso de ideias íntimas em particular e de Lira dos 20 anos em geral, subvertendo as categorias tradicionais e transgredindo o código dominante na poesia brasileira do tempo. Nele convivem referências absolutamente díspares, como retratos dos monstros sagrados Victor Hugo e Lamennais e garrafas de conhaque, livros dos amados Bayle e Musset e charutos, cachimbos e cigarros, fotografias do pai e da mãe idolatrados e candeeiros, teias de aranha e roupas espalhadas pelos móveis. Nivelando objetos heterogêneos, rompendo com a hierarquia entre referentes poéticos e prosaicos, nobres e vulgares. Por exemplo, ele diz, num verso, marca a folha do Faust um colarinho. Dessacralizando o sagrado e sacralizando o corriqueiro, Álvares de Azevedo instaura a desordem no espaço poético do romantismo brasileiro. Cumpre, assim, de forma exemplar, a função que um século depois Carlos Drummond de Andrade atribuirá ao poeta. Imagina uma ordem nova, ainda que uma nova desordem não será bela? Em ABC da Literatura, diz Ezra Pound que o significado das palavras surge com raízes, com associações, e depende de como e quando a palavra é comumente usada ou de quando ela tenha sido usada brilhante ou memoravelmente. E assim completa, exemplifica o seu raciocínio. É difícil dizer encarnadine, tornar encarnado, sem que um ou mais dos nossos ouvintes pensem num verso particular. Aplicando esta observação ao romantismo brasileiro, diríamos que, assim como Gonçalves Dias usou de forma particularmente expressiva Sabiá e Palmeira, levando o leitor forçosamente a lembrar-se de A Canção do Exílio, quando reencontre tais palavras em poemas posteriores, Álvares de Azevedo impregnou de valores inusitados vocábulos relativos a ações e comportamentos do sujeito poético situados na esfera do cotidiano. É o que ocorre com os termos cigarro, charuto, cachimbo, os quais, no vasto elenco de referências ao âmbito do prosaico, ressaltam como as mais reiteradas, indiciando que o poeta os utilizou como pontas de lança na sua estratégia para demolir preconceitos e construir o inesperado. A dissonância, que viria a ser a categoria-chave da poesia moderna, é o princípio estruturador do título Spleen e Charutos, pois ele mistura o abstrato e o concreto, o tido como poético, o âmbito dos sentimentos. Spleen significa tédio, estado de ânimo depressivo, enfado, hipocondria, etc., e o prosaico, a aura de prestígio do termo inglês spleen e a marca do corriqueiro de charuto. Ela, a dissonância, se mantém nos 6 fragmentos que compõem o poema, considerado por Antônio Cândido um conjunto excepcional em nossa literatura pela alegria saudável, graciosa, a dosagem exata de humor. Alguns deles o crítico os classifica como pequenas obras-primas no gênero. No poema Meu Anjo, da referida série, a fumaça do charuto surge como símile da leveza e delicadeza da figura feminina. E cachimbo aparece associado ao devaneio amoroso do eu lírico. Formosa vejo assim entre meus sonhos,
mais bela no vapor do meu cachimbo. No poema Vagabundo, a palavra cigarro faz parte de um sistema de imagens de liberdade e de poesia, de menosprezo a valores burgueses que individualizam, à semelhança do herói sem lenço, sem documento de Caetano, o sujeito poético sem bolsos nem dinheiro que proclama: minha pátria é o vento que respiro. O poema, sugestivamente intitulado Terça Rima, pequena joia de humor, entoa uma ode ao cigarro, ao cachimbo, ao charuto, louvados como fontes não só de prazer para os sentidos e para a alma, como também de satisfação de necessidades estéticas. Como se conclui pelos versos citados, Álvares Azevedo empregou polissemicamente palavras referentes ao campo semântico de fumar, extrapolando sua função designativa. Mais do que isso, converteu-as em índices de uma atitude do sujeito lírico diante do real e de um modo específico de estar no mundo. Articulou-as em regime de oposição com o termo febre, que em seus versos é signo recorrente de urgência vital, de inspiração apressada e inflamada, de ânsia de amor, de exacerbação dos sentidos e delírio erótico. Correlacionou, portanto, cigarro, cachimbo e charuto com as noções de distensão e recolhimento, de devaneio e interiorização. Como diria Pound, usou-as de forma brilhante e memorável. Por isso, minimizando as diferenças e enfatizando as convergências, é possível ao leitor evocar ideias íntimas e spleen e charutos quando depara com os versos finais de Poema Só para Jaime Ovalle, de Manuel Bandeira. Então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei, depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando, humildemente pensando, na vida e nas mulheres que amei. Não se esgota, porém, nas significações referidas, a polivalência dos termos charuto, cigarro e similares, em tão pouco apresentam eles valores harmoniosos entre si. A ostensiva insistência dessas imagens revela o empenho do poeta em usá-las como emblemas do sujeito lírico e do seu universo interior e como elementos integrantes da construção mitológica da persona poética. Em ideias íntimas, elas se organizam como signos externos de sensação de tédio e melancolia, ânimo depressivo, transgressão de normas, atitude de superioridade e distanciamento humorístico diante do próprio eu e do real. Parece-me que vou perdendo o gosto. Vou ficando blasé. Passei os dias pelo meu corredor, sem companheiro, sem ler, nem poetar. Vivo fumando. Minha casa não tem menores névoas que as deste céu de inverno. Solitário, passo as noites aqui e os dias longos. Dei-me agora ao charuto em corpo e alma. Se assim me continuam por 2 meses, os diabos azuis nos frouxos membros, dou na Praia Vermelha ou no Parnaso. Para os mais jovens, eu gostaria de dizer que a Praia Vermelha funciona como metonímia do hospício, porque o hospício era situado na Praia Vermelha, onde depois funcionou a reitoria da Universidade do Brasil. Bom, e Blue Devils é um termo em inglês. Vocês estão vendo que há um certo
pernosticismo, há um certo dandismo no Álvares Azevedo, que, volta e meia, o faz usar de barbarismos. Ele poderia dizer, antecipando Manuel Bandeira, todos os barbarismos, inclusive os universais, mais ou menos assim. Esses versos pertencem a um primeiro fragmento de ideias íntimas. No último, ocorre o retorno dessas imagens iniciais, amplificadas por sua colocação no fecho do poema. Parece que chorei. Sinto na face uma perdida lágrima rolando. Satã leve a tristeza. Olá, meu pajem. Derrama no meu copo as gotas últimas dessa garrafa negra. Eia, bebamos. És o sangue do gênio, o puro néctar que as almas de poeta diviniza. O condão que abre o mundo das magias. Vem, fogoso conhaque. É só contigo que sinto-me viver. Ainda palpito. Eu me esquecia. Faz-se noite. Traz fogo e dou charutos. E na mesa do estudo acende a lâmpada. Bom, como o público é muito heterogêneo, eu me sinto obrigada a dar algumas dicas, né? Esse Satã deve a tristeza. A maioria daqui, eu estou convencida, sabe que uma das vertentes do romantismo é a vertente chamada satanismo, que faz de Satã, né, o arquétipo da rebeldia contra o Criador. Outros mitos, outros arquétipos do romantismo são sempre encarnações de rebeldes, de revoltados, de seres que não aceitam a ordem das coisas, nem sociais, nem divinas. Nós temos, por exemplo, Caim, que também é um mito na época, o Dom Juan, né? E outros que não me ocorrem agora. Bom, agora o que eu queria que vocês prestassem atenção é o seguinte, é no movimento circular do texto. E queria que vocês reparassem, sobretudo, no emprego dinâmico dos signos, que vão assumindo novos valores no decorrer do discurso. No primeiro fragmento, charuto vinha associado a tédio, inércia, transtorno psicoemocional, que impede o sujeito lírico de ler e poetar. Agora, no último fragmento, somado a outros sinais, vale como signo de controle intelectual da desordem e de recuperação da claridade da razão. Faz-se noite, traz fogo e dou charutos, e na mesa do estudo acende a lâmpada. O leitor atento conclui que, sob a aparente espontaneidade e naturalidade, Ideias Íntimas é um poema complexo e sofisticado, da melhor sofisticação àquela que se confunde com simplicidade e naturalidade. Ele vai articulando significações várias e funções diversas para cada enunciado, para cada signo. Nada é singelo, e se em alguns momentos produz tal impressão, esta se deve à fingida ingenuidade do humor e à simulada inocência do poeta protagonista. Bom, eu quero esclarecer o seguinte, eu quero explicitar o seguinte. Eu não pretendo negar que parte da obra de Álvares Azevedo peca por excesso de pretensão, por excesso de literatice, que são formas em que se manifesta o ingênuo, ou por espontaneidade demasiada, sem a dose necessária de reelaboração poética da experiência vital. Nos seus melhores poemas, no entanto, e entre eles Ideias Íntimas ocupa o primeiro plano, surpreende a sua maturidade artística. E eu estou muito bem acompanhada, porque o artigo do Machado de Assis sobre o nosso Álvares Azevedo
faz aquelas restrições, muito jovem, que maravilha seria se tivesse vivido mais tempo, papapá, não teve tempo, papapá, mas já tem marcado uma individualidade, e quando fala da poesia humorística, diz que é ótima, é excelente, e até o próprio satanismo, que o Machado criticava demais. Quantos contos o Machado não tem, contos metaliterários, né? Ridicularizando o satanismo, ridicularizando os poetas brasileiros adeptos do baironismo, mas com o Álvares de Azevedo ele não reclama, não. Ele fala que existe uma consanguinidade entre Álvares de Azevedo e Byron. Como vocês veem, eu estou muito bem acompanhada, né, Antônio Carlos? Sem dúvida. Bom, o que era nova desordem na poesia do século XIX, a ruptura da hierarquia de temas, motivos e palavras em poéticas e prosaicas, posta em prática entre os grandes românticos brasileiros, apenas ou, sobretudo, por Álvares de Azevedo, viria a tornar-se em ordem nova no modernismo, no qual era a reivindicação básica de um programa coletivo. Agora, o fato de a poetização do cotidiano empreendida pelos modernistas não ser tributária direta da obra de Álvares de Azevedo, e sim da vanguarda europeia do início do século, em nada obscurece o seu pioneirismo solitário. O prefácio à segunda parte de Líria dos 20 anos adverte o leitor. A unidade deste livro funda-se numa binomia. Duas almas que moram nas cavernas de um cérebro pouco mais ou menos de poeta escreveram este livro, verdadeira medalha de duas faces. A intuição certeira do nosso jovem escritor soube distinguir, no manancial do romantismo, os temas que ainda não se haviam esgotado. Ao fazer da divisão da consciência e das contradições do ser os fundamentos da sua poética, ele como que apostou no futuro, pois a literatura do século XX radicalizou a crise do sujeito e sua consequente dissociação interior. O dilaceramento do eu lírico, que se debate continuamente entre antinomias irredutíveis, ganha acentos de intensa dramaticidade em sua obra. Vejam as dicotomias que se inscrevem nas duas faces da medalha. O conflito entre o ideal e o real. A veemência do desejo e a pungência da frustração. O desdobramento do sujeito em um eu que sonha e um eu que zombra do próprio sonho. A autoidentificação como libertino embriagado de satanismo e como adolescente ávido e temeroso de amar. A oposição, sonhos de ventura, esperança morta. O sentimento de autopiedade e a corrosão da autoironia. As visões e fantasias lúbricas e a realização do amor. Em virtude das tensões dramáticas que a dinamizam, a poesia de Álvares de Azevedo estrutura-se como discurso repleto de virtualidades teatrais. Estas são mais integralmente atualizadas em ideias íntimas. O poeta compõe o palco imaginário no qual o sujeito lírico desnuda suas reflexões e desenvolve suas emoções, como um meticuloso diretor de teatro que vai dispondo num tablado objetos de natureza heterogênea, mas que cumprem todas a mesma função: criar um cenário que fale do personagem, excêntrico flaneur que nele passeia e medita, indiciando sua classe econômica e social, sua formação cultural, preferências literárias, orientação estética, perfil psicológico, conflitos existenciais e emocionais e aspirações amorosas. Cada uma das diversas referências que constrói a minuciosa cenografia do texto
retratos de escritores, exemplares de obras literárias, livros de direito, fotografia dos pais, o leito juvenil, quadros, gravuras e figuras, uma estampa da Bela adormecida, a cômoda em que se misturam o copo de conhaque e o licor de flores de laranja para os nervos, o charuto, o cigarro e o cachimbo, a estante pulverenta, cheia de poeira, roupa e livros misturados sobre as poucas cadeiras. Cada uma dessas referências, dizíamos, mais do que signo-objeto, constitui signo de signo, processo de codificação que é mais peculiar ao teatro. Como vocês veem, Álvares tem toda a razão quando exclama: reina a desordem pela sala antiga. Vale a pena ouvirem os 3 versos que fecham o fragmento. Como outrora do mundo os elementos, pela treva jogando cambalhotas, meu quarto, mundo em caos, espera um Fiat. Os leitores e os ouvintes se deixam conquistar pela ousadia desses versos, que comparam com irreverência o profano e prosaico da bagunça do quarto ao sagrado e mítico em sua mais alta dimensão, que é a criação do mundo. E ouvintes e leitores se entregam sem reservas ao fascínio que lhes provoca a intuição que tinha Álvares do potencial metaliterário de um discurso aparentemente inocente. No princípio, no tempo do mito, era o verbo. Fiat lux, faça-se a luz, disse Deus, e criou o mundo. No tempo da história, na província do Brasil, o rapaz de 20 anos tem a presciência, a pré-consciência, ou talvez até a consciência plena, e eu diria, usando termos do Drummond, a ciência não ensinada é um sintagma que aparece num poema Aliança, de Drummond, em que ele fala da aliança das faculdades diurnas com as faculdades noturnas, a aliança da intuição, do acaso, do inconsciente com o trabalho lúcido, reflexivo. Eu acho que o nosso Álvares Azevedo tinha essa ciência não ensinada. O certo é que esse rapaz, aqui nos confins do mundo, percebe que a palavra, o contar, o dizer, o poetar, ordena o caos empírico, ordena o quarto em desordem e o eu em tumulto e o transforma no cosmo do poema. Eu não sei se eu estou sendo muito clara. Eu quero chamar a atenção para essa ciência não ensinada, ou essa pré-ciência, essa intuição que fez o Álvares Azevedo sacar que escrever é modelar o real, é modelar a identidade, é criar a sua individualidade. Enfim, é uma forma de conhecimento do mundo e de autoconhecimento. Quer dizer, claro, com intuição, sem a reflexão, sem o embasamento, sem a consciência complexa disso, ele faz intuitivamente o que o nosso Machado iria fazer depois, unindo as 2 pontas da vida. O que o Paulo Honório, de Graciliano Ramos, faz ao contar a sua história, não só a história como homem, como latifundiário, mas como também a história do casamento com a Madalena, e faz o que Riobaldo fará na sua narrativa oral. Bom, o objeto mais frequentemente posto em foco no poema espetáculo é o leito do sujeito lírico personagem. Em várias partes, é ele o ponto de referência a partir do qual se dispõe
outros importantes elementos da cenografia. Junto do leito, meus poetas dormem. O Dante, a Bíblia, Shakespeare e Byron na mesa confundidos. Em suas adjacências situam-se a estampa da bela adormecida, a pálida sombra da mulher formosa, retratos do pai e da mãe. Assim, por contaminação metonímica, vai-se tecendo de forma tácita e sutil a significação de leito no poema, espaço de leitura, de devaneio amoroso, de afeto e saudades filiais. Alguns fragmentos põem em foco o leito como centro da cena e reiteram e ampliam a sua significação. Lugar de evasão do real, de refúgio na literatura, no licor, no fumo, de ânsia de amor, de fantasias e delírios eróticos, de sonhos de realização poética. Mais do que tudo, no entanto, ele é o lugar do desejo insatisfeito e da frustração erótico-amorosa. E é com um discurso particularmente ambíguo, misto de confissão sem censura nem pudor e de leve tonalidade autoirônica, que o sujeito poético fecha o fragmento dizendo: e eu acordava beijando o travesseiro. Outros procedimentos que convergem para a teatralidade de ideias íntimas são o emprego frequente de linguagem gestual e alusões constantes a ações do sujeito poético, delineado, portanto, não apenas pelo que sente e pensa, mas também pelo que faz. Técnica esta de caracterização que é mais adequada ao teatro. Em decorrência, emerge do poema uma psicologia extrospectiva relativa à esfera do comportamento, que desenha dramaticamente o eu personagem, transformando em atos os seus estados de ânimo, exteriorizando em movimentos e gestos as suas emoções. Psicologia extrospectiva, eu retirei do Rosenfeld, no estudo sobre a personagem no teatro. Bom, vou pular um pouco. O leitor assíduo da poesia brasileira certamente percebe a tríade de afinidades entre a poesia de Álvares de Azevedo e a de Augusto dos Anjos. A teatralidade de Álvares será intensificada por Augusto, em cujos poemas a linguagem gestual desarticula-se em paroxismo e a psicologia extrospectiva aponta para a exasperação e o desvario. Os dois autores imprimem, isso é importante, os dois autores imprimem ao sujeito lírico de seus poemas a marca do cabotinismo, aqui entendido nos termos em que o explicita Mário de Andrade como histrionismo, utilização de um disfarce, de uma máscara. É porque eu vou voltar depois ao cabotinismo. Bom, as tensões e polaridades não se restringem ao plano da representação. Elas se projetam nas formas de expressão, originando rica diversidade de registros emotivos e estéticos. O confronto mais flagrante é o que se trava entre acento lírico e diapasão humorístico, que concretizam, no nível da enunciação, a medalha de duas faces. Medalha de duas faces, efetivamente, é a metáfora estrutural de Lira dos 20 anos. O humor, característica por excelência do discurso artístico do século XX, confere a Álvares de Azevedo uma feição rara entre os grandes românticos brasileiros, e dele decorre parte de seu poder de sedução sobre a sensibilidade moderna. Além da função defensiva, de defesa contra o sofrimento, Álvares valorizava no humor a função ofensiva,
acentuando seus componentes de agressividade e dele fazendo instrumento de autopunição ao ridicularizar a tendência do eu, a excessiva idealização, que por vezes assume conotações depreciativas, assimilando-se às noções de ingenuidade e de alienação do real. Ele se identifica como um trovador sem crença e cria uma correlação entre o seu ceticismo e a determinação quero rir-me de tudo que eu amava. O que permite estender ao humor de Ilíada dos 20 anos a definição feita por Macário em Noite na Taverna. A descrença é a filha enjeitada do desespero. Nesse sentido, Álvares referendaria a natureza ambivalente, tragicômica da linguagem humorística. Entre as múltiplas funções e valores que o poeta atribui ao humor, importa enfatizar a invariante que a todas engloba, a de elemento decisivo de seu programa inovador, que visava desestabilizar a supremacia do sentimentalismo, do elegíaco, do lirismo de tons saudosos e graves, vigente na poesia romântica brasileira, que a ele lhe parecia um canto de uma nota só, uma, aspas, monodia amorosa. Para o leitor de hoje, é uma aventura intelectual de raro prazer constatar que o mesmo jovem de 20 anos, que exacerbou a dramaticidade romântica, levando-a ao máximo de tensão e desespero, empenhou-se em desdramatizar o drama pelo exercício de dissolvente e requintado humor. Bom, é muito frequente a gente encontrar em Ilíada dos 20 anos o mesmo motivo desenvolvido em claves distintas, a lírica e a humorística. Ora, o poeta idealiza e sacraliza a mulher, que descreve com metáforas ascensionais e sublimadoras, ora desacraliza, degradando-a pelas notações prosaicas e vulgares. A mesma coisa acontece com a sua ânsia de amar, que ele modula nesses dois registros. A lembrança de morrer e se eu morresse amanhã, exemplos do melhor lirismo romântico, contrapõe-se o humor de O Poeta Moribundo, contraposição que não nega o romantismo, antes o afirma ao pôr em foco o tema da divisão da consciência e da duplicidade do eu. Bom, eu queria dizer que eu tenho que andar mais depressa. A vertente lírica dele, né, também surpreende pela pluralidade de modulações. A que mais afina com o gosto moderno é a dicção econômica, despojada, depurada, que represa a emoção e que tem seus grandes momentos, entre outros, nos poemas Adeus Meus Sonhos, O Lenço dela, Saudade e, particularmente, nos já citados Se Eu Morresse Amanhã e Lembrança de Morrer, de decantado lirismo que seduzem o leitor pelo efeito de naturalidade e pela emoção condensada e contida. Em tensão com a matriz de sobriedade e discrição, irrompe o discurso que fala do desejo e da frustração com emoção transbordante e desabrida franqueza, exemplarmente realizado em alguns fragmentos de ideias íntimas. Amplificando o extravasamento emotivo, Lembrança dos 15 anos chama a atenção pelo despudor da confissão e a ousadia de não temer o ridículo, ou talvez a imaturidade de não perceber o ridículo. E essa modalidade de dicção viria a constituir-se para o poeta no alvo predileto da sua ironia. Bom,
Volta e meia, o leitor depara com versos marcados pela impostação impactante de efeito aqui e agora, pelos símiles do baixo, pelo gosto do desmesurado, que não admite meios tons, pela ausência do que se convencionou chamar de bom senso e de bom gosto. Sorris, eu sou um louco. As utopias, os sonhos da ciência nada valem. A vida é um escárnio sem sentido, comédia infame que ensanguenta o lodo. E que vida, mulher, que dor profunda, faminta como um verme aqui no peito. Augusto dos Anjos, sem dúvida, assinaria com deleite esses versos, né? Bom, quantos minutos eu tenho? 10. Em oposição a esse padrão discursivo, a gente encontra a frequência o extremo oposto, que é uma frase virtualmente dizível por qualquer falante. Deslocado de uma potencial terra de ninguém da linguagem para um livro de poesia, esse tipo de discurso provoca um efeito de estranhamento. E o que seria um lugar comum vira expressivo lugar incomum por sua imprevisibilidade no contexto do poema. São inúmeros os exemplos desse procedimento no modernismo, particularmente Drummond e Bandeira. De uma longa lista de ocorrências em Álvares Azevedo, eu destaco como uma das mais modernas. Deito-me só e triste sem ter fome. Não me parece exagero dizer, a propósito deste verso, aquilo que, em sua análise de Poema Só para Jaime Ovalle, de Manuel Bandeira, diz Davi Arrigucci sobre o verso Bebi o café que eu mesmo preparei. Este verso, admiravelmente simples e extraordinariamente significativo. Da ressonância de Álvares Azevedo dos escritores brasileiros das últimas décadas, dá testemunha a apropriação feita por Paulo César Coutinho do título Líria dos 20 anos, com o qual ele nomeia excelente drama de sua autoria. Eu poderia falar mais sobre esse drama, porque eu a ele assisti, mas vamos em frente. Me referiria aqui também a Ana Cristina César, poeta de primeira linha da sua geração, que incorpora a poemas seus pequenos segmentos dos poemas Por que Mentias e Meu Desejo. Com a ambiguidade da paródia, lembre-se o verso de Álvares Azevedo, quero rir-me de tudo que eu amava. A apropriação de Ana Cristina é um eloquente depoimento sobre o poder que tem a poesia de Álvares Azevedo de falar a sensibilidade do nosso tempo. Mas há outros testemunhos mais recentes que reafirmam com igual eloquência a ressonância da voz poética do jovem romântico Manuel Antônio. Maneco para os íntimos, na obra de autores do século XX e até mesmo do XXI. Dois poemas do nosso acadêmico e poeta Antônio Carlos Sequim com ele dialogam. O título do primeiro é Ele, faz alusão ao poema de Álvares É Ela, é Ela, é Ela, é Ela, um dos mais transcritos em antologias, que põe em foco a lavadeira que ronca maviosa com ferro de engomar nas mãos. Já o corpo do poema remete a namoro a cavalo. Os textos de Álvares se desenvolvem na clave do humor. Sequim rompe, portanto, com um procedimento mais usual, que consiste em parodiar um discurso de tom lírico, sério, elegíaco, emotivo. Ele opta por fazer uma paródia da paródia e leva mais longe o empenho de marcar sua diferença, ao apropriar-se de elementos da figura retórica denominada palinódia. O que é uma palinódia? É a retratação que faz um autor de algo que disse em texto anterior.
A palinódia mais famosa é aquela do meu poeta mais amado. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Gonçalves Dias tem um poema chamado Palinódia, que, modéstia à parte, é muito ruim. Muito aquém da categoria poética dele e também que depõe contra o ser humano, né? Paródia e palinóide é rima e é solução para Antônio Carlos polemizar com Alves de Azevedo, desmentindo o seu é ela e retificando em é ele. Ouço Antônio Carlos Sequim. Vou ler para vocês. É ele. No Catumbi, montado a cavalo, lá vai o antigo poeta visitar o namorado. Não leva flores, que rapazes raro gostam de tais mimos. Leva canções de amor e medo, cachoeiras de metáforas, oceanos de anáforas, virgens aquilo. Ao sair, deixa ao sono cego do parceiro 2 poemas, um cachimbo e um estilo. Leva canções de amor e medo é o verso-chave do poema, por sua riqueza de alusões. Remete, em primeira instância, ao poema Amor e Medo, de Casimiro de Abreu, em que o sujeito lírico diz à amada que ele está morrendo de paixão, mas que não pode chegar perto dela porque não pode manchar a pureza dela. Bom, a pureza d'anjo da amada. Essa alusão, eu acho, que não tem nenhum interesse no poema de Antônio Carlos. O importante mesmo é que esse verso leva canções de amor e medo, evoca o célebre ensaio de Mário de Andrade sobre Alves de Azevedo, intitulado exatamente Amor e Medo, no qual ele insinua o homerotismo do autor de Líria dos 20 anos. Eu sou fã ardorosa do Mário, tenho paixão pelo Mário. Mário e Drummond são meus 2 grandes autores. Mas esse estudo é um dos raros ensaios do Mário que eu não gosto, porque eu acho uma psicanálise muito, muito mal assimilada. Agora, eu não estou dizendo que o Alves de Azevedo não possa ter sido homossexual. Se foi, muito bem. Eu acho meio complicado naquela época, né? Agora, queria que vocês vissem o seguinte. Reparem que o último verso do Antônio Carlos deixa ao sono cego do parceiro 2 poemas, um cachimbo e um estilo. Repare que o último verso confirma o valor de cachimbo como emblema do sujeito poético de Líria dos 20 anos. Observe ainda que o personagem do texto entrega ao parceiro 2 poemas. O contexto, no Catumbi montado a cavalo, e o título, É Ele, indiciam tratar-se de namoro a cavalo e é ela, é ela, é ela. É, portanto, pela ação do personagem, por sua opção sexual, que se realiza a palinódia, a retratação do discurso dos 2 poemas. Ficou claro? Mais ou menos. Bom, cachoeiras de metáforas e oceanos de anáforas e virgens aquilos são versos que parodiam os defeitos, os exageros de muitíssimos poemas de Alves de Azevedo. Mas eu vou pedir ao meu querido Antônio Carlos para fazer uma paródia do que o rapaz de 20 anos tem de melhor. Tá. Noite na Taverna, talvez? O outro. O outro, mas o outro eu não ia ler, não. Não lê, não. Porque é longo. Refere à prosa. Não, eu quero que você faça assim,
Uma paródia de Canção ideias do exílio. íntimas. Hein? De ideias íntimas. Não, ideias íntimas não. Lembrança de morrer. Tá. Adeus, Vou meus anotar o sonhos. pedido. Tá bom? Eu tenho certeza que você vai fazer muito bem. Obrigado. Bom, Antônio Carlos, o que é de Antônio Carlos? O inegável mérito de trazer Álvares de Azevedo para a ordem do dia, para o centro de debates da nossa época, debates que mobilizam corações e mentes no mundo de hoje. Haja vista as passeatas na França e os comícios nos Estados Unidos. Quanto ao poeta em si, ele tem o mérito de reconhecer que Álvares de Azevedo tem a sua individualidade, a sua originalidade, deixando como herança um estilo. Né? Bom, agora, se você me concede um pouquinho mais de tempo, sim. eu queria ler mais um poema só. Estou terminando. Um poema de Vinícius de Moraes, elegia quase uma ode. Que eu desconfio, certeza não tenho, não. Eu desconfio que ele está dialogando com o nosso Álvares. Quem me dera não sonhar mais nunca, nada ter de tristezas nem saudades, ser apenas Moraes, sem ser Vinícius. Que hei de fazer de mim, que sofro tudo, anjo e demônio, angústias e alegrias, que peco contra mim e contra Deus? Às vezes me parece que, me olhando, ele dirá do seu celeste abrigo: fui cruel por demais com esse menino. Natureza humana, que desgraça! Se soubesses que força, que loucura são todos os teus gestos de pureza contra uma carne tão alucinada, se soubesses o impulso que te impele nestas quatro paredes de minha alma, nem sei o que seria deste pobre que te arrasta sem dar um só gemido. É muito triste se sofrer tão moço, sabendo que não há nenhum remédio e que a aventura é que governa a vida. Ideal misérrimo, te quero, sentir-me apenas homem e não poeta. E escuto, poeta, triste poeta, choro atrozmente como os homens choram. Meu pai, minha mãe, socorrer-me. Bom, eu queria lembrar de um verso de Manuel Bandeira: não sinto mais aquele gosto cabotino da tristeza. Ora, vocês estão vendo que o gosto cabotino da tristeza irmana esse poema do Vinícius, irmana esse poema de Vinícius com a poesia de Álvares de Azevedo. E, em parte, irmana também o próprio Manuel Bandeira. Olha, no poema Se Eu Morresse Amanhã, o Álvares de Azevedo fala da sua ânsia de glória, que seria ótimo se ele morresse, porque ele sofre, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, mas que seria triste, né? E a ânsia de glória. Na verdade, o seguinte é que, se eu morresse amanhã, fala da ânsia de glória. Mas o fato do poeta excepcional, que é Manuel Bandeira, intitular o seu livro de Lira dos 5 anos, com certeza satisfaria a ânsia de glória do Álvares de Azevedo. Porque o título Lira dos 5 anos, que dialoga com Lira dos 20 anos, sugere não apenas a autoironia de Bandeira na tácita alusão ao fato de sua tuberculose não haver vitimado na casa nos 20, como ocorreu com Álvares e outros românticos, mas também insinua, com a ambiguidade característica da paródia, a consciência de afinidades com a obra do jovem poeta, o sentimento obsessivo da morte, a valorização poética do prosaísmo cotidiano, o humor e o gosto cabotino da tristeza. Obrigada.
Bom, antes de comentar alguns tópicos aqui da palestra da Marlene, eu gostaria já de anunciar os nossos próximos eventos. Dia 23 de maio, quinta-feira, depois da manhã, no Seminário Brasil-Brasis, a ABL e os acordos ortográficos, com a coordenação do acadêmico Arnaldo Nisquier, e tendo como palestrantes os acadêmicos Domício Proença Filho e Evanildo Bechara. Na sexta-feira, dia 24, às 18h30, no âmbito do projeto Cinema na ABL, coordenado pelo acadêmico Nelson Pereira dos Santos, e na série Roteiro e Literatura, será exibido o filme Uma Aventura na Martinica, uma adaptação de livro de Hemingway. E, na próxima terça-feira, às 17h30, na sequência, no epílogo deste ciclo, haverá a conferência proferida por este que vos fala, intitulada O Adeus de Castro Alves. Bom, ouvimos aqui uma esplêndida palestra, que eu não diria que foi extrospectiva, para não mexer nessa palavra, né? Mas foi clara e sutil, transitando das considerações genéricas à análise tópica dos textos, com ênfase na modernidade de alguns procedimentos de Álvares, para além de sua claramente referida aqui submissão aos lugares comuns da lírica romântica, que até compõe a maioria de sua obra, naquela vertente do lirismo romântico, que eu chamaria, fazendo uma blague com aquela expressão do prêt-à-porter, em que o vestido está pronto, com a poesia prête à pleurer, né? Em que a quantidade de lágrimas já está previamente embutida na expectativa do leitor. E vou me permitir aqui alguns aditamentos, enfatizando 6 pontos cruciais, rapidamente abordados por Marlene, dialogando com esses pontos, com muita sagacidade, desenvolvidos por ela. O primeiro é a ruptura com a hierarquização de temas. De fato, esse é um traço presente em Álvares, mas eu gostaria também de lembrar que ele se encontra em Fagundes Varela e em vários outros poetas que estão simplesmente alijados do nosso cânone romântico. Os poetas ditos menores, porque eram autores de província, autores que publicaram um único livro nunca reeditado, mas que compõem uma faceta pouco explorada e pouco conhecida do nosso romantismo. Nomes como Bruno Seabra, Bittencourt Sampaio, Ezequiel Freire desenvolveram uma poesia de tonalidade maliciosa e com uma ambiência normalmente ou estudantil ou campesina. Eu peço que vocês ouçam 2 estrofes desse desconhecidíssimo Ezequiel Freire e observem como, pelo menos, a primeira dessas estrofes foge por completo das comparações clichê que nós já nos saturamos de ler no romantismo, com luas, estrelas, etc. Né? Então, diz o Ezequiel Freire, os lábios dela têm cantigas tristes, seus beijos, o sabor da gabiroba. E ela é bonita como o pingo d'água na folha verde e negra da taioba. E o epílogo desse poema, ó gente que morais aí na corte, sabei que vivo aqui como um lagarto. Ó vento que passai, contai à moça que há 2 camas no meu pobre quarto. Então, toda uma dicção também maliciosa, irônica, né, que passa à margem, digamos, do nosso cânone romântico. É um segundo aspecto das virtualidades teatrais de ideias íntimas. Né? Isso implica aquele reforço do apego romântico à noção de cena,
de ribalta, de drama, seja especificamente no teatro, seja na visualidade de cenários montados no interior do poema, como tão bem assinalou Marlene. E, inclusive, todos sabem que Álvaro de Azevedo é autor de 2 textos parateatrais, o Macário e a própria Noite na Taverna, né, em que pessoas se reúnem para falar, para, digamos, fazer a elocução de suas aventuras. Um terceiro ponto, o elogio da sofisticação simples, né, da maneira como o verso do Álvares foi lido, em contraponto também, ou em conjunção, melhor dizendo, com o verso do Manuel Bandeira. Tudo certo, mas devemos nos lembrar que essa simplicidade é obtida às custas de um grande domínio técnico que consegue construir ou fabricar o espontâneo. Porque o espontâneo, espontaneamente, dá má poesia, né? E o espontâneo elaborado é que vai dar o belo verso. Portanto, se nós prestarmos atenção no despojamento de bebi o café que eu mesmo preparei, constataremos que esse verso esconde a orquestração de um decassílabo heróico perfeito, né? Que ele deixa passar dentro dessa forma da simplicidade, mas tecnicamente é um decassílabo heróico. Também é curioso o episódio que Marlene ressalta de um poema que se fecha com um beijo no travesseiro, porque, com certa frequência, em Álvares de Azevedo, o famoso triângulo amoroso não se apresenta entre 3 pessoas, mas entre 2 pessoas e um objeto. E esse objeto atua como mediador entre os 2 elementos do par. Aqui foi o travesseiro, em outro poema nós tínhamos um retrato que foi coberto de beijos. Então, a pulsão, ou esse movimento erótico, incide nesse tertius, nesse terceiro elemento, nesse objeto que evoca ou representa o ser desejado, e esse objeto tanto pode ter a representação idealizada de um retrato, quanto uma versão caricata em é ela, né? Em que o poeta rouba do seio da mulher um suposto bilhete de amor e que se revela como um Hellis Hall de roupa suja. Então, ainda aí, dessa maneira caricata humorística, né, haveria uma espécie de fetichização daquele objeto que deveria ser uma confissão de amor, mas que, na clave do humor, acaba sendo apenas esse rol de roupa suja. Outro ponto importante, ressaltado por Marlene, foi a medalha de 2 faces, o acento lírico e o diapasão humorístico. Como a fala de Marlene apontou, a modernidade não estaria nessas 2 faces, mas em algo que nós poderíamos chamar de interface, numa estreita convivência e tensão de um texto simultaneamente lá e cá, ao mesmo tempo lírico e irônico, como algumas vezes Álvares consegue realizar, dizendo-se, redizendo-se e desdizendo-se no mesmo objeto verbal, e não em sessões estanques. Essa primeira parte é para chorar e a segunda parte é para rir. Tá? Então, essa tensão no mesmo texto, a meu ver, é que vai fazer aflorar a melhor poesia do Álvares. Finalmente, o outro tópico foi a reverberação no presente. Devo dizer que eu fui surpreendido com a leitura, né, generosa aqui da Marlene, da paródia que eu fiz desse poema, que de fato eu não aprecio tanto, que é ela, e que não estava aqui no script, né? Então, no texto que ela me passou, não constava a presença desse meu poema, eu sou grato por isso, e eu apenas acrescentaria, além do diálogo com Ana Cristina César e possivelmente com Vinícius, há marcas explícitas da figura, da mitologia em torno de Álvares, num grande ficcionista contemporâneo que é Rubem Fonseca. Em O Cobrador, ele publicou um conto, H.S. Cormorã em Paranaguá, em que ele põe em cena Álvares de Azevedo travestido de mulher, a sua irmã, uma prostituta oriunda de noite na taverna, e o fantasma de Lord Byron.
Então, esses 4 aí se reúnem, imagina o que vai acontecer. Eu espero que vocês tenham curiosidade em ir a esse livro do Rubem Fonseca e descobrir que solução ele dá para um mix tão variado quanto esse. E, em 1997, Rubem Fonseca ainda foi além, porque ele publicou uma novela cujo título é a reprodução literal de 2 versos de Álvares, aspas, e do meio do mundo prostituto, só amores guardei ao meu charuto. Aliás, o que tem surgido de charuto e cachimbo aqui, ainda bem que é proibido fumar aqui na sala, né? E eu encerro não apenas reiterando os parabéns merecidíssimos a Marlene, mas, com a sua devida concordância, inserindo uma pequena nota autobiográfica. Quando Álvares publicou sua Lira dos 20 anos, ele próprio teve de escrever a apresentação da segunda parte dos seus poemas. Eu tive mais sorte. Quando eu publiquei, em 73, Área de Estação, primeiro livro de poemas, foi Marlene que escreveu lindamente o prefácio dessa minha Lira dos 20 anos. Então, de público e de coração, muito obrigado. Está encerrada a sessão.